Texto Fraternizar 4, edição 165, fevereiro 2021. O título: Com a pandemia a abrandar, desconfinar e depois. São muitas as vozes que hoje dizem: nunca mais voltamos a ser o que éramos antes da Covid-19. É bonito e dá gosto ouvir. Só que estas vozes deviam também dizer, e não dizem, que o coronavírus veio para ficar. Na melhor das hipóteses, controlado pelas vacinas, mas sempre presente e em constante mutação. E quando nos dizem que nunca mais voltamos a ser o que éramos antes, tampouco nos dizem se saímos desta pandemia mais humanos e mais peritos na arte de cuidar de nós, uns dos outros e do cosmos, ou se, pelo contrário, saímos das nossas casas mentalmente mais blindados do que nunca em relação aos outros. Assim, a modo de multidões, contudo de rebanho, muitos juntos, porventura até aos encontrões, mas cada um por si, em que o medo do outro é ainda mais presente do que antes. Se assim for, vamos voltar a ver-nos de novo juntos, mas cada um muito mais só, e ainda muito mais desamparado do que antes. E porque neste prolongadíssimo estado de emergência, o que era exceção virou regra, os espaços culturais e as livrarias, os restaurantes e os bares foram obrigados a manter-se fechados, sob pena de pesadíssimas multas aos infratores, as populações viram-se privadas do pão e do vinho, outros, absolutamente essenciais para sermos e crescermos de dentro para fora fiéis à nossa matriz original de nascidos de mulher. Porque nem só de pão e do vinho do mercado as populações vivem, ainda que o poder nos queira convencer de que sim, e por isso manteve abertos e acessíveis todos os supermercados do país, ao privar-nos das comidas com mensalidade, servidos com poemas e a culminar em danças eucarísticas à vida que nos fez acontecer na história, o poder mostra bem quanto é inimigo do humano. E o que mais teme é ver-nos crescer de dentro para fora em liberdade, em autonomia, em responsabilidade. Com os espaços culturais e livrarias, os bares e os restaurantes compulsivamente fechados, definhamos por falta desta comida ou outra que só a convivencialidade que neles se respira nos garante. Ao acatarmos em bloco tão autocrática decisão do poder político, ficou bem a nu que continuamos ainda há anos-luz de sermos sujeitos dos nossos próprios destinos, dos destinos uns dos outros e do cosmos. E ao impor o encerramento desses espaços, o poder mostra bem que só lhe interessa ter súbditos votantes em eleições por ele supercontroladas e em partidos políticos por ele reconhecidos, e cada um a puxar para o seu lado contra os demais. De modo algum lhe interessa
ter cidadãos de corpo inteiro, por isso políticos praticantes, maioticamente religados às populações. Desconfinamos e depois? Esta é a grande questão que ninguém ousa formular, muito menos quer ver respondida. Porque se o poder, durante o prolongado confinamento, nos privou do pão e do vinho outros, bem podemos dizer, sem medo de errar, que vamos sair desta pandemia mentalmente muito mais enfraquecidos, por isso, muito mais à mercê das minorias chico-espertas e bem-falantes, culturalmente subnutridos, com as mãos e os pés mais entorpecidos, a respiração muito mais alterada, sem sabores e sem olfato, por isso, multidões ainda mais à deriva do que antes da pandemia. E, consequentemente, mais à mercê de mercenários que se nos apresentem vestidos de cordeiro, quando por dentro são lobos rapaces. Todavia, nem tudo é assim tão negativo, porque com os espaços culturais e as livrarias, os restaurantes e os bares de novo a funcionar em pleno, vai-nos ser possível regressar depressa à convivencialidade e com ela voltar a saborear o pão e o vinho outros que o grande mercado desconhece, mas que os povos com fome e sede de beleza, de dança, de livros lidos e escutados em outras tantas oficinas de leitura e escuta, e de comidas com mensalidade em redor de mesas comuns, nunca mais dispensarão, confinados que porventura voltem a ter de estar. E assim, depressa nos ergueremos novos deste desastre e bem mais avisados em relação ao poder. Por isso, o poder e os seus agentes de turno que se cuidem, porque podem enganar-nos uma vez, não podem enganar-nos sempre. Confesso que, para mim, esta nova consciência dos povos pós-confinamento compulsivo é o pilar de uma grande e fundada esperança e causa de grande e fecunda alegria. Assim todos ousemos praticar esta via da resistência política ativa ao poder nos 3 poderes. Com o meu abraço, o meu beijo de presbítero jornalista.